Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal e comigo aqui o Cid. Olá, Cid. Na sequência teremos o André, então essa aula ela será feita por mim, pelo Cid, pelo André e por uma convidada muito especial que eu tenho aqui, porque nossa aula hoje vai ser muito especial, vai ser meio que um bate-papo, professora Rosana de inglês. Olá, professora Rosana. Oi, Jana, bom dia, professores, alunos, estou super empolgada, essa é a minha matéria predileta, Ai, que linda. História, sem contar esse passeio turístico por essa cidade que eu amo. Verdade, olha só. Faremos hoje um passeio turístico. Dá uma olhadinha na tela, olha lá. Faremos hoje um roteiro turístico São Paulo Afro. É um roteiro que já existe, inclusive, viu, Rosana? Ai, eu tô te chamando de Rô. Chama de Rosana. Pode chamar de Rô. Chamamos de Rô. Isso? Para tirar as formalidades aqui. Isso. Então, Rô, esse roteiro, ele já existe. Inclusive, ele está no caderno do aluno. Os professores que quiserem acessar o caderno do aluno, lá tem todo esse roteiro. Ele é muito legal. Eu só trouxe uma partezinha dele. É só uma partezinha, mas ele tem muitos outros locais bem legais de frequentar. Eu vou trazer para vocês, então, a habilidade que nós vamos usar para fazer esse passeio aqui pelo centro de São Paulo. Analisar, então, ó, prestem atenção na habilidade, a ação da habilidade. O verbo é analisar as condições das pessoas escravizadas e identificar as formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. E qual que é o objetivo, né? Hoje nós vamos conhecer roteiros turísticos, olha que legal, dessa parcela da população brasileira. Então nós vamos conhecer, né, aqui em São Paulo, alguns lugares onde eles estiveram. Assim, você, estudante, poderá identificar suas manifestações culturais espalhadas por todos os lados, que enriqueceram a cultura local com seus belos ritmos, crenças e costumes e realçam a diversidade da capital do estado de São Paulo. Olha que tema bacana, eu quero dar um ótimo dia aqui para os meus colegas professores que já estão aqui no chat comigo. Participem, a participação de vocês é imprescindível. Então, eu quero dar um bom dia aqui para a Pro Sandra, da Escola Estadual Maria de Lourdes Stipe Steffen de Indaiatuba, a Pro Liliana, da PEI Fernando Nobre Cotia, o sétimo A, tá acompanhando a gente aqui, Rosana. Ah, legal, sétimo A. Beijo. Beijão pra vocês. E a aluna Giovana, how are you? I'm fine, great. Que legal. E olha só, então a gente vai começar assim. Bom, essa aula, né, já passo para vocês o vídeo, mas essa aula ela pretende fazer um roteiro turístico. Nós vamos conhecer lugares aqui da capital de São Paulo, aqui do centro de São Paulo, que são locais onde tiveram presenças, né, negras, né? Nós tivemos aí a nossa habilidade desde o começo desse bimestre, tratando a resistência negra na América colonial. Então, nós fizemos esse recorte e vamos conhecer alguns lugares de São Paulo e vamos conversar aqui, né? Super emocionada para essa aula. E aí, Pro, eu vou aproveitar aqui e vou te fazer uma pergunta, Pro Rosana. Lá. É uma pergunta que não quer calar, né? Nós sabemos que a gente usa o termo escravizado hoje, né? Até o professor Kabengele Munanga, que é um antropólogo muito famoso, que nos inspirou a usar a palavra escravizado ao invés de escravo. Eu gostaria que a professora explicasse um pouquinho pra gente a diferença de escravizado e escravo, até para fazer sentido para o nosso aluno, né, mudar esse repertório dele. Exatamente, Jana, eu acho isso super importante, né, o quanto que a língua, ela reproduz, né, os nossos movimentos de mudança. Então, quando a gente fala escravo, substantivo, né, é como se fosse o nome de alguém, como se a gente imputasse um julgamento, um rótulo a alguém. Quando a gente fala sobre escravizado, que é o termo correto, né, a gente coloca esse sufixo ado, é um processo de um ser humano, de um sujeito, um indivíduo, que sofreu a ação, né, do seu opressor e se tornou um escravo. Não nasce. Então, é um processo. Esse ado funciona como uma característica, né, assim, de um processo violento de transformação do ser humano, né? Então, eu acho importantíssimo a gente se apropriar desses nomes, né, dessas novas nomenclaturas, exatamente para a gente mostrar o quanto o processo histórico, né, da escravização, ele também influenciou na língua, porque quando eu tiro, né, do escravizado essa condição em que ele foi, né, levado a ser escravo, né, eu
apago essa história. Que lindo. Então Então olha é muito só. importante A isso. partir de agora, 7º ano, sempre escravizado. Escravizado. E agora está super contextualizado aqui, perfeitamente, lindamente pela professora Rosana. O porquê, né? E, nossa, não tem mais nem o que falar, Pro. Você foi perfeita aqui na sua fala. Eu acho que a gente pode, então, começar com um vídeo, onde nós vamos mostrar, assim, esse vídeo é um trechinho da Rota do Escravo, a Alma da Resistência. E a gente vai mostrar um pouquinho das manifestações culturais de resistência deste povo, o nosso povo, né? Nosso povo afrodescendente. Dá uma olhadinha na tela. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce sentiment? Je me souviens quand Rosa Parks se rebella dans le bus à l'heure de la lutte des races, noir le fruit de l'arbuste. Je me souviens de Martin Luther King et son rêve, dans lequel les hommes seraient égaux et prêts pour la trêve. Je me souviens de Marcus Garvey, le prophète man, de Malcolm X et de Nation of Islam. Je me souviens de Muhammad Ali et de sa frappe légendaire, un brave avec un fort caractère. Je me souviens quand Jordan s'éleva dans les airs, quand Usain Bolt fendit le vent et la poussière. Je me souviens du roi Pelé, de son jeu ensorcelé, de son talon à pousser le ballon dans le filet. Je me souviens de Telly, carrure impressionnante, un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente. Je me souviens aussi de Miles et de son jazz enflammé, de Jimmy et de sa guitare endiablée. Je me souviens de B.B. King et de ses airs swing, de Bob Marley cause I wanna jamming. Et Kampai et Imra, tel les Dos Gardenias, sa mélancolie cubaine, tu couches même ton carré d'as. Sur un son de Michael, le roi de la pop, ou de James Bond dans son play dans le hip-hop. Je me souviens de Madame Morrison, récompensée pour sa plume, les belles lettres résonnent la tête dans l'enclume. Je me souviens de Hughes et du grand Dumas, de bons hommes au bon cœur qui avaient de bons karmas. Je me souviens du candomblé ou encore du vaudou, religion doublée d'un rite transcendantal assez fou. Là-bas je vois des gnawas qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui dansent sur un air de capoeira. Je me souviens de Basquiat et de ses belles prouesses, le hip-hop remplace pour ses lettres de noblesse. Belíssimo, né, Rô? Tô emocionada É aqui. muito lindo esse vídeo, ele mostra a resistência, né? Porque a gente também, da mesma maneira que nós mudamos, né, o termo de escravizado, né, de escravo para escravizado, a nossa narrativa histórica também ela muda, né? Nós estamos contando agora a história desses homens e mulheres, mas muito a partir também da sua resistência. Contamos todo o processo de escravidão, mas também a resistência. E nós percebemos na arte, na cultura. Até você comentou aqui para mim sobre o livro Capitães da Areia. Capitães de Areia. Aí, se você puder falar um pouquinho, né, desse livro, eu até vou fazer o seguinte: eu vou deixar uma imagem aqui para vocês da Praça João Mendes, enquanto a gente conversa. Essa conversa vai ser muito boa. Dá uma olhadinha aí, ó. Praça João Mendes, a gente vai começar aqui a nossa história. A gente tá falando que nós vamos fazer aqui um roteiro turístico, né, Rô? Na cidade de São Paulo, e a gente vai passear aqui, eu e a Rô. Já tá preparada, Rô? Então vamos lá. Vamos, bora. Então vamos começar a falar Praça João Mendes. Eu vou deixar a imagem na tela para vocês irem identificando e vou pedir para a Rô falar um pouquinho do Capitão de Areia. Que você tinha falado para mim antes. Se você puder contar um pouquinho da narrativa. Até a gente fazer uma comparação com os meninos, né? Que a gente chamava de trombadinha na Sé, né? Então, os Capitães da Areia, lá em Salvador, na Cidade Baixa, né? Eles eram meninos abandonados socialmente. E o que acontecia? Né? A gente tem o quê? A gente sabe que na Bahia, a maioria da população se autodeclara preta e negra, né? Isso. Então, mais de 80%. E os meninos ali de Capitães da Areia, isso nos anos 30, Jana, na época de uma epidemia de varíola lá, eles eram, em sua grande maioria, meninos pretos e negros. Então, invisíveis socialmente. Porém, algo que eu chamo muito a atenção, o líder desses meninos, né, dos Capitães da Areia, era um jovem de nome Pedro Bala, loiro de olhos verdes. A gente já mostra, né? Já mostra, né? E eu acho que Jorge Amado foi muito feliz nessa colocação, que mesmo, né, entre, né, os invisíveis,
a gente estava falando de periferia, né? O branco da periferia, o loiro da periferia, ele não é tão discriminado quanto o jovem pardo, o jovem preto. Perfeito, Rosana. Então, eu acho super importante. E tem a questão da religião, porque quem protegia esses meninos era a mãe de santo do terreiro. E o candomblé era criminalizado. Então, a polícia, para se vingar, né? A polícia Estado, para se vingar dos meninos, o que fez? Foi no terreiro e tira o santo do terreiro e leva preso. Isso está registrado no livro Capitães da Olha, Areia. sabe que até para fazer um link com a imagem que nós estamos vendo aqui da Praça João Mendes, a Pro Rô falou dos meninos de rua, né? Nós temos ainda hoje, embora nós estamos nos referindo a um lugar no centro, a um bairro central de São Paulo, esse bairro central, ele também está abrigando hoje pessoas que estão marginalizadas, né? Então, excluídas, assim, né, da Jana? sociedade. Ali elas podem estar, mas alguns bairros elas não podem. Então ali a gente tem aqui a Praça João Mendes. Eu vou falar um pouquinho dessa Praça João Mendes, porque ela é homenagem a João Mendes. Quem é ele? Ele foi um jurista, participou ali da vida política, jornalista e um dos líderes abolicionistas, né? Na Praça João Mendes tinha uma igreja, eu vou colocar aqui, ó. A igreja. Essa igreja, a Igreja Santa Cruz das Almas, vamos lá. Na Igreja Santa Cruz das Almas, a gente tinha... eu até vou voltar um pouquinho aqui, desculpem. Antes de ir para a Igreja Santa Cruz das Almas, eu queria falar um pouquinho do Pelourinho. Eu esquecendo. No bairro da Liberdade, eu vou pedir para voltar aqui em mim, que agora, olha só. No bairro da Liberdade tinha um pelourinho. O que era um pelourinho, né? Aquela madeira onde os africanos, os escravizados, eles iam lá para receber açoites. Então, lá no bairro da Liberdade, onde tem hoje o bairro da Liberdade, nós tínhamos um pelourinho. Então, a presença negra no bairro da Liberdade, ela é anterior aos asiáticos, né? Aos povos que chegaram ali, os japoneses, entre outros. Então, a presença escravizada já era muito marcante ali na Liberdade. E aí a gente tem na Praça João Mendes essa homenagem, né, a João Mendes. E eu vou colocar agora para vocês a Igreja Santa Cruz das Almas. Dá uma olhadinha. A Igreja Santa Cruz das Almas, ela é muito interessante, Rosana, porque aqui nós tivemos a Irmandade do Rosário, era uma confraria, era um culto católico, né? Para abrigar alguns negros, porque assim, eles eram catequizados, mas eles não podiam, os negros escravizados, participar dos cultos junto com os brancos, né? Então eles não poderiam participar. Essa igreja dos desenforcados, teve um personagem que ele chamava Chaguinhas. Inclusive, essa igreja fica na Liberdade também. A Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Ela também fica no bairro da Liberdade. O Chaguinhas, esse negro, ele era um negro militar. Ele foi enforcado, acusado de liderar uma revolta, né? E essa revolta de escravos, ele foi acusado de liderar. Só que ele é enforcado ali. E no momento que ele é enforcado, o que acontece? A corda, né? Aí já é uma questão de narrativa oral, né? Diz a lenda que a corda ela arrebenta 2 vezes. Ela arrebenta 2 vezes. Então, o Chaguinhas, esse militar negro que está sendo enforcado, a corda ela arrebenta 2 vezes e não consegue terminar ali o seu trabalho. A população entende aquilo como inocência dele. Então, a população clama para que Chaguinhas não morra, não seja condenado. Só que aí, mesmo assim, né, o Estado agindo, né, pela sua força, né, como você falou aqui de Capitães de Areia, o Estado sempre agindo pela força, acaba executando Chaguinhas. E ali eles vão construir uma cruz ali em homenagem a Chaguinhas. Eu tenho mais aqui eu trouxe até um texto sobre isso, né, que vocês podem depois ler com seus alunos. E aí eu vou perguntar agora para vocês, professores, vamos fazer uma investigação aqui. Na sua região, há um local de memória da história da escravidão no Brasil? Vou deixar 1 minuto para vocês responderem.
Voltamos. Olha só, a Pro Rosana, ela lembrou de um local também de passagem, né? De histórico, de presença afro, aqui no centro de São Paulo, Sim, né? no Centro Velho. Ou de downtown. Não, gente, eu sou apaixonada por São Paulo, então eu sou suspeita, mas esse é um lugar, assim, que eu exijo que os meus alunos conheçam. Não só para saber um pouco da nossa história, porque quando a gente fala muito de imigração, né, e de imigrantes, a gente sempre pensa no europeu, né, Jana? Verdade. Mas antes a gente teve os africanos aqui no nosso país, né? Eles chegaram muito antes dos europeus. E quando a gente fala sobre trabalho, a gente só pensa nos europeus, né? Então tá na hora da gente fazer esse resgate. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Beco do Pinto, que fica entre a casa número 1 e número 2. A Praça da Sé, Marco Zero, e aí você vai, a partir dali começou-se a contar, né, a numerar as casas na nossa cidade. Então tem a casa número 1 e a número 2 e entre elas o Beco do Pinto. O que era o Beco do Pinto? É uma passagem que vai ali da Praça da Sé, do pátio do colégio, e desce para o rio Tamanduateí. Então, todos os escravizados que trabalhavam no interior das casas, eles de manhã levavam os dejetos, até me arrepia, porque é a primeira manifestação de trabalhadores na nossa cidade, né? Então, assim, eles desciam com os dejetos para dar a volta ali pela 25 de março e chegar no rio Tamanduateí, imagina com peso, calor. Então, o que eles faziam? Eles desciam o Beco do Pinto e cortavam o caminho. E aí, o seu José Pinto comprou o que hoje a gente chama de Solar da Marquesa, que é a casa número 2 de São Paulo. Ele comprou essa casa e como, né, esses trabalhadores passavam ali, tinha movimento o dia inteiro, eles cantavam, conversavam, ele começou a se incomodar. O que ele faz? Ele coloca um portão ali e fecha a passagem. Então, esses trabalhadores escravizados precisavam dar a volta ali pela 25 de março para chegar até o rio Tamanduateí. E aí eles fizeram uma manifestação, uma movimentação, até que conseguiram reabrir essa passagem, né? Então, a força, a resistência, eu fico muito emocionada, dos trabalhadores, né, com essa consciência, né, da sua resistência, conseguiram retomar essa passagem pública. Lindo, Pro. Lindo. E olha só, a Pro Liliana também trouxe aqui uma contribuição, ela é da PEI Fernando Nobre Cotia. Ela falou que lá em Cotia tem o sítio do Padre Inácio, da época colonial, onde também trabalhavam os escravizados. A Pro Sandra, ela fez uma ótima colocação, tem os povos indígenas também, né? Sim. É que hoje o nosso recorte vai ser os povos africanos, mas assim, perfeito, Pro, perfeita a sua colocação. Eu vou colocar aqui, então, uma imagem pra gente ver, dá uma olhadinha, Rosana. Academia Paulista de Letras, também no centro de São Paulo. Lá nós temos Luiz Gama. Luiz Gama. Então, lá está sendo reconhecido o trabalho de Luiz Gama. Inclusive, tem peças lá, né? Tem as primeiras trovas burlescas de Luiz Gama, que foi escrito em 1904. O Luiz Gama, ele ocupa a 15ª cadeira, né? Dessa Academia Paulista de Letras. É um lugar também, um espaço também de representatividade negra, até porque se a gente pensar aqui em Luiz Gama, ele foi, entre todos os abolicionistas negros, ele foi o único que foi escravizado. Inclusive, ele foi escravizado, ele era livre, né? Filho de mãe negra livre, só que ele foi escravizado. E o Luiz Gama, ele foi um jurista, advogado, orador, jornalista, patrono da abolição contra a escravidão. E aos 10 anos ele foi feito escravo, embora ele fosse livre. Ele ficou até aos 17 anos na condição de escravizado. Mesmo assim, ele consegue depois, como autodidata, ele consegue se formar ali como advogado e ele defendia diversos negros que pediam alforria, até brancos pobres ali que pediam alforria, pediam algum favor a ele. Então, Luiz Gama é um personagem muito importante assim, da nossa história. Humanitário, né? Demais, Muito. demais. É uma figura incrível. A gente tem aqui, ó, o Cemitério da Consolação. É onde está enterrado o corpo de Luiz Gama. O Cemitério da Consolação também é um lugar muito importante, se a gente for pensar aí nessa questão da arte, né? Ali tem, além de estar o corpo de Luiz Gama, nós temos obras de arte lá dentro. Também é um roteiro, faz parte do roteiro. E aí, eu vou colocar aqui para vocês
A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Jana, se você me permite, né, como a gente está falando, claro que depois eu acho que você vai retomar a questão dos indígenas, mas você falou do Luiz Gama, eu sou das antigas, né, I'm old lady, e quando estudei, eu sou professora de letras, né, fiz português, sou apaixonada por Machado de Assis, a gente nunca falava de Machado negro, É verdade. preto. Né? Agora voltou, né? Isso foi... E agora, né, assim, as imagens de Machado de Assis, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, É né? verdade. E não se falava isso, né? Todas as imagens dele, só depois, lá na época da faculdade, é que a gente veio trazer isso, mas nunca a gente... Perfeito. E acho importante, né? Sim. Quantos outros, né? Que não foram mencionados. Não Mulheres, então. Mulheres, Se a gente então. falar mulheres negras aí, né? Sim. Aí fica mais agravante, né? É, só importante, porque mesmo que ocupassem esses espaços, né, a sua história era Invisibilizada, né? manipulada. Então, isso é muito verdade. importante a gente refletir, né? Com certeza. E aí, ó, eu trouxe aqui, então, dá uma olhadinha. Olha lá, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Essa igreja, Linda. essa é a segunda. A primeira igreja, ela foi demolida. A primeira, ela foi construída à mão ali pelos trabalhadores negros. E ali é aquilo que a gente falou, né? O homem negro, o escravizado, ele tinha que ser catequizado, né? Ali sofria um sincretismo, porque nós temos na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos a mistura tanto da religião católica quanto dos cultos afro, né? A maioria deles era ali de origem banto. E você falou da mãe preta, né? Da Sim. imagem. Então, lá em frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, que fica ali no Largo do Paissandu, nós temos essa imagem. Eu aumentei ela para vocês verem. É a mãe preta, ela está amamentando uma criança branca. Né? E ali, hoje, as pessoas depositam flores, oferendas, né? Então, inclusive, é nesse lugar que a gente tem, sempre na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra, ali nós temos muitas manifestações. Sabe que ali tinha um cemitério também, só que a população, quando começou a crescer São Paulo, as pessoas começaram a reclamar, mas nossa, tem um barulho estranho, as pessoas fazem uns cânticos muito estranhos lá, e aí o cemitério, ele foi retirado. Foi removido quando São Paulo começou a crescer. E aí a gente tem aquela questão, né, da favelização, que essas presenças negras, esses lugares que os negros já ocupavam, Liberdade, Bexiga, entre outros, começou a ser afastado para a periferia, né? É. A gente tem aquela questão da favelização. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou passar agora rapidamente para vocês. A gente tem a Nossa Senhora da Boa Morte, né? Ali, quando os escravizados iam passando, eles pediam ali por uma boa morte, partes de dentro. Mas eu quero mostrar mesmo aqui para vocês, que eu acho muito importante, esse lugar aqui, Axé e Leobá. Ele foi tombado como patrimônio cultural, é um terreiro, e é um terreiro onde que nós temos... O primeiro terreiro que foi tombado ali pelo patrimônio histórico é na Bahia, mas aí nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, como patrimônio histórico este terreiro, e a gente vai dizer o quê, né? Que é um dos maiores representantes da tradição religiosa, da matriz africana, aqui no estado de São Paulo, e tem um valor histórico, antropológico muito grande, e a gente precisa lembrar que durante a história do Brasil, as religiões de cultura de matriz africana, elas sofreram preconceito, inclusive por leis. Criminalizadas. Criminalizadas do tempo todo. E esse patrimônio histórico hoje, ele permanece aí para contar essa história. Tem o Museu Afro-Brasil também, que vocês devem com certeza visitar. É muito legal, lá é dividido por pavilhões. Lá tem parte que conta a história dos indígenas. O que vocês estão vendo aí é uma imagem do navio negreiro, é uma réplica do navio negreiro. Essa sala é incrível, ela é muito tocante. Aí vocês estão vendo imagem, é uma imagem de instrumentos, né, de tortura. Grilhões, né? Grilhões. Eu queria falar rapidamente aqui do Samba e a Cidade, porque assim, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo também, a forma de arte que é o samba também representa as nossas matrizes, né, africanas. E eu descobri, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo a escola Vai-Vai, né, todas são maravilhosas, mas eu descobri que a escola Vai-Vai, onde é hoje, funcionava um quilombo. Então, lá no Bexiga, onde funciona a escola Vai-Vai, antigamente era um quilombo, era o quilombo da Saracura.
Então eu achei incrível. E é muito legal pra gente ver essas presenças negras aqui na cidade de São Paulo, antes da chegada... E a resistência em forma de arte, né, muito Jana? incrível, Isso é né? emocionante, é incrível. Tô muito emocionada com essa Eu também, eu adorei a sua presença, adorei eu os te amei. professores. A gente poderia ficar aqui mais uma hora Sim. conversando. Muito obrigada, Rosana, pela presença. Eu que Professores agradeço. queridos. E avalie a nossa aula. Tchau, tchau. Beijos!